Para fazer essa camisa, nós vamos utilizar tricoline 100% algodão. Eu tenho aqui a parte das costas, as duas partes da frente, as mangas e a gola. Nós vamos colocar elástico na beirada da manga, tá? Para ela ficar fofinha, nós vamos colocar elástico. A medida do elástico é 13,5 centímetros. Eu cortei 3 pedaços iguais, tá? 2 para as mangas e 1 pedaço nós vamos colocar na parte de trás, nas costas. Nós vamos utilizar rendinha. Eu não cortei a renda, porque eu vou ir utilizando ela inteira sem cortar, tá? Eu vou colocar a renda na beirada das mangas e vou colocar na barra da blusa também e também aqui na frente onde vai os botões, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para começar a montar essa blusa é o seguinte: nós vamos separar as mangas e a gola, nós vamos pegar as partes da frente e das costas, nós vamos posicionar da seguinte maneira: nós vamos abrir a parte das costas, vamos pegar as partes da frente e vamos costurar os ombros, tá? Vamos fazer isso nos dois lados. Vamos fechar os ombros. Depois que nós fecharmos os ombros, então nós vamos pregar as mangas. Nós vamos começar a fazer as mangas. A primeira coisa que nós vamos fazer nas mangas é abrir elas e costurar, fazendo um zigue-zague, primeiramente aqui na barra. Vamos fazer um zigue-zague na barra, depois do zigue-zague nós vamos costurar rendinha nessa barra, tá? Depois de costurar a rendinha na barra, então nós vamos aplicar elástico para ela ficar franzidinha. Vamos lá ver isso então na máquina.
Então, nós colocamos aqui, costurando os ombros das partes da frente e das costas, e ficou desta maneira, tá? Eu gosto de virar essa costura para as costas, tá? Ficou assim. Depois, nós começamos a fazer as mangas. Eu passei um zigue-zague na beirada, eu fixei costurando a renda em toda a volta e apliquei o elástico. Caso alguém não tenha conseguido entender como eu preguei o elástico, eu posicionei o elástico em cima do tecido, mais ou menos meio dedo para mais para cima, para poder ficar essa beiradinha aqui. Eu dei alguns pontos com a máquina parada aqui em cima, para ele ficar bem preso aqui na ponta. Depois eu segurei a linha atrás e estiquei o elástico e vim passando o zigue-zague. Ó, ponto de zigue-zague. Esticando o elástico, tá? Para que quando soltar, ele franza o tecido, tá? Depois de feito isso, eu passei uma costura com o ponto mais largo da minha máquina, aqui na cabeça da nossa manga, tá? Nessa parte de cima, que é para nós poder franzir. Eu passei 2 costuras, uma bem próxima à outra, deixando 3 dedos, tá? 3 dedos a partir do início, tá? 3 dedos desse lado, 3 dedos do outro, tá? E vou franzir só esse topo aqui, só esse meio. Fiz a mesma coisa nas 2 manguinhas, tá? Então, o nosso próximo passo agora é franzir essas mangas. Eu vou dar um nó aqui nessa parte de um dos lados. Vou cortar esse excesso de linha. Vocês já estão craques em franzido, né? Ó, vamos separar as linhas, as de cima e as de baixo. Reservo, deixo acomodada aqui as de cima e vou franzir pelas de baixo, tá? Ó, vou franzir. Distribuo bem o franzido aqui para não ficar torto. Ela fica se virando, porque ela tá franzida nas 2 pontas, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nos vestidos e nos macacões que são franzidos. Nós vamos medir para ver se nós já franzimos o suficiente para aplicar no corpo da roupa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa ponta bem alinhada aqui com a outra pontinha da cava. Vou vir fazendo a volta. Ó, perfeito. Já está no tamanho certo. Eu só preciso travar esse meu franzido aqui nessa outra ponta, dando outro nozinho. Então, eu posso distribuir melhor esse meu franzido, para que ele não fique nada embolado, tá? Pronto. E uma manguinha tá pronta. Nós vamos franzir a outra da mesma forma. Vou travar a linha aqui de um dos lados, corto esse excesso, separo linhas de cima. E franzo pelas de baixo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo essa parte. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em perguntar, tá? Não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida. Agora vamos medir novamente.
alinho, pontinha com pontinha, e venho fazendo a volta. Ó, tá certinho. Vamos ajeitar aqui, vou travar aqui dando um nozinho. Corto o excesso. E ajeito o meu franzino. Agora, nós vamos pregar as mangas aqui na cava, tá? Depois que nós pregarmos as mangas na cava, então, nós vamos fechar a gola, tá? A golinha, ela está assim. Nós vamos fechar passando uma costura nessa parte, em toda a volta dela aqui em cima, aqui embaixo fica aberto, tá? Depois a gente desvira e pesponta toda ela, para depois, então, costurar ela aqui no corpo da nossa camisa. Vamos lá, então, colocar as mangas. Bom, gente, ficou assim, então, a blusinha. Eu apliquei as mangas, passei zigue-zague depois para não desfiar essa costura aqui, essa beirada do tecido. O próximo passo é marcar o meio das costas. Como eu fiz isso? Eu marco sempre depois de costurar,
para não ter perigo de eu afundar um pouco mais a costura e esse meio ficar deslocado, tá? Então, eu marco aqui costura com costura, aqui na lateral, marco o meio e dou um pique ali para ficar marcadinho, ó, tá? Depois que eu marquei o meio da blusa, eu vou marcar o meio da gola, tá? Eu dobro ao meio e dou um pique ali para marcar. Para costurar a gola, nós vamos alinhar os dois piques e vamos costurar. Eu sempre gosto de partir do meio, tá? Eu não gosto de começar daqui para não ter perigo de ficar torta. Então, para fazer com segurança, eu prefiro iniciar do meio para as pontas. Eu faço do meio para lá, depois do meio para cá, tá? Antes de colocar a gola, nós vamos passar um zigue-zague aqui nessas beiradas dos dois lados, nós vamos passar o zigue-zague e nós vamos virar para dentro, dobrar para dentro 1 centímetro, tá? 1 centímetro nós vamos dobrar para dentro de cada lado. Esse 1 centímetro que nós dobrarmos, nós vamos fazer uma costura, então nós vamos pegar a rendinha e vamos aplicar 1 centímetro após, tá? Após a dobra, tá? Dobrei, costurei, então eu vou aplicar a rendinha aqui por cima. Eu acho que 1 centímetro até é pouco. Peraí, ó. 2 centímetros após, tá? 2 centímetros após eu vou colocar uma rendinha dos dois lados, tá? Para ficar um detalhe bem bacana aqui na frente. Vamos fazer esse passo então. Então, nós colocamos as mangas, fizemos zigue-zague aqui nas pontas, viramos, fizemos como se fosse uma bainha, né? Depois nós aplicamos a rendinha,
isso dos dois lados e colocamos a gola, tá? Nós colocamos a gola partindo do meio para as pontas, fica duas pontinhas sobrando aqui, isso é o certo. Depois nós viramos e passamos um pesponto para essa gola ficar bem assentadinha e para dar o acabamento nessa pontinha aqui que ficou, tá? Ficou dessa forma, então. O nosso próximo passo agora é fechar essa camisa, tá? Nós vamos virar desta forma. Vamos unir aqui as duas pontas da manga e vamos fechar até embaixo, tá? Isso nós vamos fazer nos dois lados, fechando. Depois nós vamos passar um zigue-zague aqui para não ficar desfiando. Depois que tiver fechado os dois lados, nós vamos passar um zigue-zague em toda a volta dela aqui na barra. Depois de passar o zigue-zague, nós vamos aplicar a renda da mesma forma como nós aplicamos aqui na beiradinha da manga, para dar o acabamento da ponta da barra da nossa camisa, tá? Então, vamos lá. Ficou assim, então, a blusinha. Fizemos a barra e aplicamos a rendinha. Agora, nós vamos pegar esse elástico que nós cortamos, que nós tínhamos 3 partes, tá? E esta parte aqui, nós vamos posicionar bem aqui no meio das costas, tá? Nós não vamos usar todo o tamanho dele. Eu sempre corto um pouco maior, que é para facilitar da gente puxar ele para poder franzir. Nós vamos colocar 5,5 cm, ó, 5,5 cm acima, tá? Da barrinha da blusa. Como nós vamos aplicar? Eu vou começar aqui dessa ponta e vou franzir, vou esticar ele, costurando ele com um zigue-zague até mais ou menos a mesma distância que eu comecei aqui desse lado, tá? Para ele franzir as costas dessa blusinha. Vamos lá na máquina ver isso.
Então, eu apliquei aqui o elástico na parte das costas. Olhem como ficou. Ele vai deixar a blusinha mais acinturada aqui na cintura, tá? Então, eu vou desvirar agora. Desvirar a peça, ajeitando bem. É uma peça super bacana, que combina com vários tipos de roupinha. Pode colocar com bermudinha, com calça, com macacão. Ó, nas costas ficou assim. E na frente, assim. Como nós vamos fazer o fechamento dessa blusa agora, tá? Nós vamos fazer o fechamento da blusinha com velcro, tá? Eu vou colocar velcro aqui nessa parte, ó, após a renda, tá? Após a rendinha que a gente colocou. Novamente, a parte macia na parte que vai ficar por baixo e a parte áspera por dentro na parte que vai sobrepor, tá? Depois que nós colocarmos o velcro, nós vamos colocar botõezinhos por cima, tá? Vai ficar como se fosse um falso fechamento de botões, tá? Vai ficar parecendo que ela é fechada com botões, mas na realidade ela é fechada com velcro, tá? Porque se eu colocar com botões, eu vou ter que fazer casinhas de botão e as casinhas já são um pouco mais difíceis para as crianças colocarem e tirarem, tá? Então vamos lá na máquina colocar o velcro e depois costurar os botões à mão. Vamos lá. E aqui está, então, a blusinha já concluída, tá? Eu coloquei o velcro e costurei por cima do velcro 3 botões, tá? Na frente ela ficou assim, a golinha, a rendinha na lateral aqui dos botões. Nas costas ela tem esse franzidinho, que dá um charme, e as manguinhas fofinhas. Essa é uma blusinha bem bacana, que dá para usar tanto com calça quanto com bermudinhas e também com macacões.